Boa noite, irmãos, graça e paz. Mateus, saudade de você, viu? Irmãos, no dia 14 de novembro, meu filho nasceu, né? Graças a Deus é um rapaz, o Estevão. Então, do dia 14 de novembro até hoje eu estou retornando para a igreja, né? Então, não, eu estou só a metade aqui, minha esposa tive que deixá-la em casa, porque na hora de vir para cá, eu descobri que meu carro não estava funcionando. Exatamente na hora de vir, né? A minha felicidade que o sobrinho estava em casa, ele, não, eu te levo lá, né? E tive que deixar a esposa, embora o carro dela estivesse funcionando, mas o carro dela estava mofado, porque ficou muito tempo fechado. Então, eu falei assim, para você adoecer as crianças, melhor você não ir. Então, estou só a metade. Estou retomando a minha frequência agora, né? Estava com essa licença aí para cuidar do meu filho, mas eu estava com saudade do Matheus. Quando eu tinha a oportunidade de conversar com a esposa dele, como é que tá lá o Matheus? Tá bem? Imagino que estivesse ralando igual barriga de cobra, mas no final vale a pena, né? Isso é uma bênção. E eu fico muito feliz de estar aqui em comunhão com os meus irmãos novamente. É uma honra. Agradeço o pastor Júlio por me dar essa oportunidade de estar trazendo a mensagem aqui essa noite. E eu quero que a igreja abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, por favor. A versão que eu estou utilizando é a versão, está ouvindo melhor agora? Almeida Revista e Atualizada. Versão ARA. Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar em um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. E se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão e toda a terra bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei
a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Eu me submeto ao teu Espírito Santo e peço ao Senhor que fale com cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele me veio à mente por ocasião quando o pastor Júlio me deu essa responsabilidade de estar trazendo essa mensagem. E eu estava muito assim preocupado com o que falar, com o que pensar a respeito desse texto. Porém, o Senhor, por misericórdia, ele nos acrescenta a sua palavra. Então ele começa a falar aqui, acolá, ele fala nos detalhes, de modo que a gente pode ter uma compreensão exata daquilo que Deus tem falado conosco e quer falar conosco nessa noite, né? E eu quero discorrer nessa noite sobre o tema o recomeço de Abrão. Mas para que nós possamos ter uma compreensão melhor, mais exata desse texto que nós acabamos de ler aqui, que está no livro de Gênesis, capítulo 13, eu vou ter que fazer algumas considerações e breves considerações do capítulo anterior, do capítulo 12, onde fala que Abrão, Deus chama Abrão, ele faz promessas e Abrão ainda vai para o Egito. Então, o livro de Gênesis, ele é descrito como o livro dos começos. E ele pode ser dividido em duas porções principais. A primeira diz respeito à história da humanidade primitiva. Nós podemos identificar esses fatos ou essa história do capítulo 1 ao capítulo 11. Em segundo, ele trata da história do povo específico que Deus escolheu como seu próprio povo. Aí nós temos a narrativa do capítulo 12 ao capítulo 50. No texto que nós acabamos de ler, nos fala de um episódio ocorrido na vida do patriarca Abraão. Abraão era uma pessoa comum como eu e como você. Esse homem chamado Abraão foi escolhido por Deus para uma grande missão que podemos confirmar com a leitura do livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, que eu peço a atenção de vocês agora, para que nós possamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão, e aqui é importante, eu quero que vocês se atenham com bastante atenção nessa porção, para que nós possamos discorrer sobre o capítulo 13. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chamo a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ora, nós podemos perceber que Deus tinha dado uma ordem bem clara e específica. Sai do meio da tua parentela. Sai lá da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas, nessa porção que nós lemos agora, o que é que Abraão fez? Ele saiu, mas carregou o seu sobrinho Ló. Deus não tinha dado uma ordem para ele levar Ló com ele
grande missão. Deus falou especificamente com Abraão. Da sua chamada até a sua morte, compreende 4 estágios. Dá-se uma revelação divina por ocasião de cada um desses estágios. Primeiro, a chamada e a mudança para Canaã. Nós podemos perceber isso, capítulo 12 ao capítulo 14. Segundo, a promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança, capítulos 15 e capítulos 16. Terceiro, estabelecimento da aliança e a mudança de nome e a adoção da circuncisão, capítulos 17, capítulo 21. E quarto, a prova que Abraão foi submetido e o aprimoramento de sua fé. Irmãos, para que possamos ter essa compreensão, como foi dito, é necessário olharmos para o capítulo 12. E agora, no próprio capítulo 12, nós temos aqui um outro episódio. Primeiro, nós temos Deus chamando Abraão, e Abraão cumprindo parcialmente a ordem do Senhor. Agora, nós temos aqui Abraão descendo ao Egito com base em uma necessidade legítima. O que é que isso tem para nós aqui? O que é que isso quer dizer para nós aqui? Ora, no versículo 10 e capítulo 12, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Verso 13, dize, pois, que é, aliás, vamos para o versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Sarai devia ter uns 70 anos aqui. E os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conserve em vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas e camelos. Nos presentes aqui que Abrão ganhou de Faraó, veio Agar também, tá? Não está escrito aí não, mas Agar estava aqui no combo, viu, do versículo 16. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso, tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-te e vai embora, né? Some daqui. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo quanto possuía. Irmãos, o que nós podemos extrair para essa introdução? Que, primeiro, Deus chama Abraão e lhe dá uma ordem. Sai da terra da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Deus lhe faz promessas. Partiu Abraão consigo e seu sobrinho Ló. Abraão, fugindo da fome, desce ao Egito. Abraão mente ao dizer que Sarai era só sua irmã. Sarai é levada para a casa de Faraó. Faraó dá presentes para Abraão. O Senhor puniu Faraó por causa de Sarai. O que nós podemos aprender até aqui? Primeiro, devemos obedecer a Deus integralmente e não pelas metades. Quando Deus der uma ordem, cumpra-a cabalmente. Não faça do seu jeito. Não dê o seu jeito, não dê os seus pulos. Faça conforme o Senhor mandou fazer. Esse é o problema que muitos na igreja enfrentam. Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção, mas eu confio também
aqui na minha capacidade intelectual, na minha capacidade de solucionar conflitos e acabo trazendo mais problemas para mim do que se eu tivesse me submetido e obedecido a Deus conforme ele havia dito para que eu fizesse. Segundo, devemos abandonar velhos métodos de resolução de problemas. Qual que é o método que eu estou falando aqui? Com base no texto, a mentira. Ora, se Abraão tivesse falado, não, ela é minha esposa, e aqueles camaradas, nós vamos te matar por causa dela, Deus havia intervido na vida dele do mesmo jeito, como interviu quando Sara foi parar lá no palácio. A sorte de Abraão que os casamentos naquela época não aconteciam tão rápido como é hoje. A mulher tinha que ficar separada, passar por um período de prova para ver se não estava gestante, para ver se não estava doente. Caso contrário, Abraão, com sua mentira, teria feito com que a sua mulher fosse contaminada com outro homem. Então, abandone os velhos métodos de resolução de conflitos, de problemas. Adote os métodos que Deus tem prescrevido para mim e para você na sua palavra. E a verdade é o melhor deles. Terceiro, o Egito simboliza o mundo com os seus valores. Irmãos, tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos na casa do Senhor. A prova que eu gostaria de dar para os irmãos, nós podemos verificar no livro de Salmos, capítulo 73, se eu não estiver enganado, verso 17, quando Asaf, após olhar a prosperidade dos ímpios, ver que estava tudo indo bem com eles, não tinha temor de Deus, vivia do jeito que queria, fazia o que queria, né? Assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aquele estilo soberbo de vida, e estava tudo indo bem, parece que Deus não estava muito preocupado com os ímpios. Aí Asaf entra na casa do Senhor, aí ele entende o fim deles. Irmãos, o Egito não tem solução para a minha vida. O Egito não tem solução para a sua vida. O Egito mascara os problemas. Ele aparentemente resolve o problema, mas a inflamação está ali. Não ataca a causa do problema, ele mascara. Passa uma maquiagem, mas o problema continua. Então não desça ao Egito, mesmo que a sua necessidade seja uma necessidade legítima. Nós não estamos falando de necessidades ilegítimas ou que podem ser deixadas para depois. Abraão estava enfrentando fome na terra. Quem tem fome que precisa de comer, então ele teve que fazer alguma coisa. Por que Abraão não foi orar a Deus pedindo direção primeiro? Não, vou para o Egito, porque lá no Egito eu estou vendo que está tudo verdinho para lá, está tudo bom, lá eu vou encontrar abundância de víveres para mim, para meu gado, para minha casa, minha família. Foi um erro para Abraão ter descido para o Egito. E o Egito sempre tem um faraó. Sempre haverá um faraó no comando do Egito. Sempre haverá um demônio esperando para que eu, para que você, para que nós caiamos em pecado, fraquejemos na fé, para nos acusar, para nos escravizar, para roubar a presença de Deus das nossas vidas. Então, esse demônio, ele é um faraó. Não podemos ir para o Egito, irmãos. O que nós precisamos é estar na casa do Senhor. É o que nós precisamos. Bom, de posse dessas informações, agora nós podemos examinar aqui o capítulo 13. O texto de Gênesis 13 nos fala do recomeço do patriarca Abraão, ou Abrão, nesse caso, nessa época que ainda Abrão, Deus não havia mudado o nome dele ainda. Que teve, na sua jornada de fé, ele teve um recomeço, porque esse episódio do capítulo 12 aqui
foi uma fraquejada na fé desse grande patriarca, desse grande homem de Deus, que a Bíblia descreve como sendo amigo de Deus, Abraão ou Abrão, conforme o caso aqui do texto. Todos nós falhamos ou somos suscetíveis a falhas em algum sentido, em algum nível. Mas não é tarde para recomeçarmos como Abrão. Então, com base nesse texto, eu quero compartilhar e discorrer sobre o recomeço de Abraão. E quais as verdades nós podemos destacar aqui no texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 13. Em primeiro lugar, eu quero destacar que, tendo Abraão recuado na falta de fé, ele estava pronto para recomeçar de novo, sendo redundante. Gênesis 3, de 13, de 1 a 4. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, deu um basta na falta de fé. A nossa tendência hoje não, mas isso aí não é espiritual não, irmão. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás. Se eu não correr atrás, não vou ter dinheiro, não vou ter condições. Eu tenho que fazer pelos meus méritos. A nossa sociedade, ela é muito voltada para este paradigma dos méritos, ou seja, você só pode ter alguma coisa se você fizer por merecer. E a palavra de Deus nos mostra o contrário, que o que nós temos, nós recebemos de graça. Para quê? Para que não haja soberba em nosso coração. Uma pessoa que decide prestar um concurso público, ela vai gastar horas, ela vai investir o tempo dela estudando para quê? Para alcançar aquele objetivo. Isso é errado? Não, não é errado estudar. Não é errado você prestar um concurso, você querer ter um bom emprego, uma boa casa, tudo isso é muito bom. É lícito, é justo você almejar tais coisas. Mas até naquilo que é nossa responsabilidade, até naquilo que eu tenho que fazer, se eu não receber a bênção de Deus, não terá proveito algum. Não terá proveito. Em 2010, salvo engano, ou foi 2010, 2011, um grande empresário aqui no estado de Goiás cometeu suicídio. E qual foi o motivo do suicídio? Porque as empresas dele deixou de ter um lucro anual de 1 bilhão para 300 milhões de reais. Aí eu te pergunto para você, poxa, mas ele ainda estaria no azul, né? Não estaria quebrado. Ele deixou de ganhar 700 milhões, mas ainda tinha 300. Mas para ele, não valeu a pena viver sem 700 milhões. Pulou do metro quadrado mais caro de Goiânia, tirando a sua própria vida. Então, meus queridos, nem sempre o que o mundo prega, aliás, sempre o que o mundo prega, que você tem que fazer, que você merece, que você é o cara, você é isso, você é aquilo, cuidado. Isso pode levar você a um caminho sem volta. A economia é importante. Nós estamos vivenciando aí que a economia é algo importante. Outrora foi negligenciada, mas se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não abençoar, em vão trabalham os seus trabalhadores. Em tudo nós precisamos de ter a nossa fé focada em Deus,
como Abraão estava tendo agora novamente, nesse recomeço. Então, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de pararmos assim, não, tudo bem, eu sou uma pessoa capacitada, sou uma pessoa habilitada para isso ou para aquilo, mas a partir de hoje eu quero ter uma fé vigorosa, eu quero ostentar agora, não é um padrão de riqueza, de conhecimento, de luxo, não, eu quero ostentar agora um padrão convincente, robusto de dependência de Deus. É isso que nós precisamos ostentar hoje, uma robusta dependência de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos reconhecer e recuar da falta de fé. Então, eu preciso começar novamente, olha. E no caso aqui de Abraão, né, ele saiu do Egito e foi de volta para Betel, que é a casa de Deus. E o interessante, irmãos, que lá no Egito, Abraão não edificou nenhum altar. Mas quando Abraão foi para o lugar que Deus mandou ele ir, a primeira coisa que ele fez lá foi edificar um altar. Sabe para que isso? Mostrando, oh, meu Deus chegou aqui agora. Ele edificou um altar ali. Olha, quando eu trabalhava de porteiro ali no Fórum Criminal, eu levava minha Bíblia, deixava minha Bíblia ali, todo dia eu lia, direto, aparecia pessoas ali que do nada começavam a contar a vida para mim, falar suas coisas. E ali, graças a Deus, eu tinha um conselho, uma palavra de Deus para dar para aquelas pessoas. Era uma portaria. Eu me lembro, irmãos, de um caso muito emblemático para mim. Chegou lá um sargento, um segundo sargento, salvo engano, da Polícia Militar. Ô, porteiro, você é crente? Eu sou crente, sim. Não vou ter vergonha da minha fé, sou crente. Eu tenho muita vontade de ser crente, comungar com a igreja e tudo, mas o que é que te impede? Não pode. Vem cá, fala para mim aqui, o que é que está te impedindo de ser um crente? O que é tão maior assim do que Jesus que vai impedir você de servi-lo? Conta para mim aí. Não. Conta, sargento. Aí ele foi e contou. Sabe o que é meu problema, Fabiano? Eu falei assim, não, diga aí. Eu sou viciado em matar. Eu não posso ir para uma igreja pregar, gostaria de pregar, gostaria de ser um pastor, porque eu tenho esse vício de matar. Eu gosto de bandido bravo. Quando eu prendo um bandido bravo, eu mando ele olhar bem na minha cara, eu ameaço ele, eu falo, o dia que você sai do presídio, primeira pessoa que você vai me ver sou eu, e eu vou te matar. Era esse nível. É um vício. Nós estamos acostumados a ouvir vício de quê? De pornografia, vício de bebida, vício de jogo. Mas vício de matar é difícil de ouvir, né? Uma pessoa confessar que tem esse vício. Mas esse tinha. E o que é que eu pude fazer naquela hora? Ministrar a palavra de Deus. É o remédio. Não só para esse vício, mas para qualquer outro tipo de vício. O remédio está aqui. Não posso encaminhar, por mais que eu considere a psicologia, não procuro um psicólogo, não. Volta para a palavra de Deus. É aqui que vai resolver o seu problema. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com essa história que lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 13? Abrão teve a sensibilidade espiritual necessária para resolver um conflito familiar. Enquanto ele estava no Egito, ele não achava que tinha conflito. Não tinha contenda entre os pastores dele e os pastores de Ló. Estava tudo certo, Ló estava na sombra, estava debaixo do guarda-chuva dele, estava se beneficiando ali com a prosperidade do tio. Mas a partir do momento que Abraão resolveu cumprir a vontade de Deus, olha, o problema veio à tona. A terra não podia suportar os dois. E um problema dessa natureza ali era muito sério. Poderia surgir uma guerra entre os dois. Poderia surgir morte ali.
Quem sabe um dos pastores de Ló pudesse atentar contra a vida de Abrão. Mas quando Abrão volta, ele recua da falta de fé. Ele fala, não, eu vou voltar lá para a casa de Deus, ou eu vou voltar para onde eu edifiquei um altar ao Senhor e resolvi buscar a Deus. Eu quero ir ali ouvir o que Deus tem para falar comigo. Ah, mas não deu outra. O problema surgiu, mas também Deus lhe deu a sensibilidade necessária para resolver o problema, que é o que nós precisamos. Problemas todos teremos. Mas será que nós teremos a sabedoria necessária para lidar com eles, para contornar, para resolver como tem que ser feito? Às vezes não. Por quê? Porque nos falta a sensibilidade espiritual necessária. Então, Abrão não se valeu da promessa para se dar bem em relação ao seu sobrinho Ló. Deus não tinha feito uma promessa para ele lá no capítulo 12, ó, sai que eu vou te prosperar e tudo. Ele não chegou para Ló, Ló, é o seguinte, vem cá. Quem manda aqui sou eu. Isso aqui tudo que você está vendo, Deus deu, foi para mim, não foi para você não. Então você pega suas trouxinhas, seus paninhos aí, some daqui. Não agiu dessa forma, ele não agiu, né, com essa brutalidade, com essa carnalidade. Abrão, cheio de Deus agora, né, com a fé amadurecida, um discernimento espiritual, sensibilidade, o que ele fez? Chamou Ló, falou assim, olha, não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes, somos irmãos. Olha, não é bom que haja disputa entre eu e você, porque nós somos família. Foi isso que Abrão disse para Ló, está escrito ali, ó. E o que Abrão fez? Aqui é o que demonstra, né, um subtópico dessa segunda verdade. Abrão, né, voltou ali agora, ele está agindo com base nas promessas de Deus. Ele falou, Ló, vem cá, meu filho. Tem muita consideração por você, nós somos parentes, não é legal ter contenda, disputa. Vamos fazer o seguinte, a terra está aí. Você escolhe, você quer ir para lá, para a esquerda? Quer. Então eu vou para a direita. Se você falar que quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas só não pode ter contenda. E eu quero que você escolha primeiro para onde você quer ir. Ora, numa situação daquela, irmãos, talvez eu escolhesse também as Campinas, lá perto de Sodoma e Gomorra. Se fosse comigo, deixar o quê? Ló escolher primeiro, negativo, eu sou mais velho. Ué. Ele chegou aqui, ele veio junto de mim, ele pediu para vir comigo, agora eu vou dar a minha vez para ele de forma alguma. Vou exercer o meu direito, vou buscar os meus direitos. Mas Abraão abriu mão de exercer o seu direito de escolha ali. Não tinha o estatuto do idoso para ele naquela época. Se tivesse, ele falasse, isso aqui não vai, eu não preciso do estatuto do idoso, eu preciso da minha fé. E Ló vai e escolhe aquela terra verde, bonita, pasto à vontade, e ele com muitos gados. Eu penso até que ele começou a fazer conta, não, agora as minhas reses, né, vão engordar, vou vender tanto o preço da arroba, assim, se assado. Nossa, tio, valeu demais. Um beijo para você. Estou indo agora. E o que Abraão fez? Pode ir. Ele ficou na terra que Deus mandou ele ficar. Então, meus prezados irmãos, a sensibilidade espiritual necessária para resolver um conflito familiar, essa é a segunda verdade. Só adveio porque Abraão voltou para o lugar onde ele tinha edificado um altar. Mas Ló, eu quero destacar aqui que Ló agiu com ganância. Ló poderia ter sido um sujeito grato. Ló perdeu a oportunidade de falar assim, peraí, tio, o senhor está me dando o direito de escolha, é isso mesmo que eu estou entendendo? É. Não, mas quando a gente saiu lá de Ur dos Caldeus e tudo, o senhor me trouxe. Eu comecei a enriquecer, graças ao senhor me instruindo, trabalhando junto.
tenho esse patrimônio aqui hoje, eu não vou escolher primeiro, não. O senhor é como o senhor é irmão do meu pai, vou deixar o senhor escolher primeiro. Não. A ganância falou mais alto. Sabe por que às vezes a gente comete muitos equívocos? Porque a ganância velada em nossos corações nos leva a tomar decisões equivocadas. E isso precisa ser rechaçado em nossas vidas. Nas nossas vidas não pode haver lugar para a ganância. Nas nossas vidas tem que haver lugar para a generosidade. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, por favor. Mateus 7, 12. Olha só um paradigma que Deus nos apresenta para que a gente possa adotar como um norte para as nossas decisões, para o nosso estilo de vida. Esse paradigma aí é fantástico. Ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que belo paradigma. Então, se eu quero respeito da minha irmã, eu tenho que tratá-la com respeito. Se eu quero que a minha igreja, a minha congregação aqui se importe comigo, eu tenho que gastar tempo orando pelos meus irmãos, eu tenho que investir na minha comunhão com os irmãos, eu tenho que estar, como o irmão ali falou, disposto a meter a mão no bolso e auxiliar o meu irmão que precisa, porque é o que está na Bíblia. Gálatas capítulo 6 fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, mas a carga é dele, eu não tenho nada a ver com isso, não. É problema dele, não, é problema meu também. Porque se eu quero intercessão, se eu quero alguém orando por mim, eu também tenho que orar por alguém. E eu gosto muito de dizer, gente, se tem uma forma ideal que eu acho massa pra caramba da gente falar um eu te amo, é assim: estou orando por você, meu irmão. Porque quando eu falo que eu estou orando, eu estou colocando Deus na situação. E quando eu coloco Deus na situação, não tem como o diabo entrar, não tem como carnalidade entrar. Quando a gente coloca Deus na frente, como nosso alvo, como nosso objetivo, a gente consegue um recomeço esplendoroso, como foi aqui com Abraão. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de todos nós aqui. Todos nós aqui, em alguma medida, já tivemos um recomeço nas nossas vidas. Eu quero até fazer uma citação aqui de Charles Swindoll, que ele diz: Ló, no entanto, optou pela ganância em detrimento da gratidão. Escolhe riqueza acima da família. Optou por confiar nele mesmo em vez de confiar em Deus. Por mais que você seja próspero, sua prosperidade jamais deve estar acima da sua família. Jamais. E, para terminar esse tópico, eu já ouvi muita gente falar assim: dinheiro não aceita desaforo. Isso é verdade. Se você fizer mau uso dele, você vai se quebrar. Você vai passar apuros. Mas, para muitas pessoas, o dinheiro acaba sendo o quê? Um Deus, um Senhor implacável. Ah, eu vou deixar de ganhar dinheiro para viajar com a minha esposa uma semana lá em Caldas Novas, ou um lugar mais próximo, para uma chácara de um amigo, comer ali jabuticaba, tirar um tempo de qualidade com a minha família. Não, eu preciso trabalhar. Deus, que já ouviu isso aqui? Deus é dinheiro no bolso. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, irmãos. Deus é dinheiro no bolso. E bate assim: não, Deus não é dinheiro no bolso. Sabe qual é o melhor remédio para a gente vencer o senhorio do dinheiro? Não estou falando fazer má administração, hein? Não estou falando para você gastar de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Tá?
Mas uma forma de você colocar o dinheiro no lugar dele é como o irmão ali leu, lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Sabe como que é? Sendo generoso. Olha, eu não tenho talvez a necessidade que o meu irmão tem financeiramente, mas se ele está precisando, irmão, a minha condição é essa, tome. Ah, isso para o dinheiro, ele perdendo o senhorio na sua vida, e só existe esse jeito do dinheiro perder o senhorio na vida do crente. É quando ele passa a investir na vida do irmão ou da irmã. Quando ele passa a investir em missões. Se tem um detalhe que eu gosto muito aqui na igreja, é o que foi dito. Missões. Tem gente que passa um ano inteiro esperando a igreja chegar com a doação para comer um arroz branco, comer uma carne de frango, porque come coisas que, se a gente fosse falar aqui, você está exagerando. Não é assim, não. É assim. É pior do que a gente pode imaginar. Mas quando a igreja chega lá com o meu e com o seu dinheiro, as pessoas têm, crianças em especial, têm acesso a, quem sabe, um doce, um brinquedo, um livro, uma roupa. Gente, é uma forma maravilhosa de você botar o dedo na cara do dinheiro e falar assim: quem manda aqui é o meu Senhor, eu sou o teu Senhor, você não manda em mim. Então, não perca a oportunidade, fazendo essa parte aqui de investir em missões. Você verá o retorno quase que imediato para a sua vida. Em terceiro e último lugar, para finalizar, irmãos, o paradigma de Abrão para a tomada de decisões. Enquanto Ló percebia ou levava em conta o paradigma pensamento e planejamento, Abrão adotava o seguinte paradigma: interação humana, influência da natureza, e se ele levou em conta a presença de Deus atuando na criação. Então, ele colocava como paradigma interação humana, influência da natureza e a presença de Deus atuando na criação, atuando naquela situação específica. Eu posso adotar o paradigma de Abraão? Pode e deve. Vai precisar de tomar uma decisão? Preciso tomar uma decisão todos os dias. Faça a pergunta: Deus está sendo glorificado nisso? Deus está sendo honrado nessa minha decisão? Como que essa decisão irá repercutir para a glória de Deus na minha vida? Você irá eliminar muita coisa ruim do seu caminho com esse paradigma que Abraão adotou na vida dele, e você pode também adotar na sua. Eu quero, só para findar, eu quero ler Salmos 119, versículo 105. Muitos já sabem de cor, mas eu faço questão de ler, que é para nossa instrução aqui nessa noite. Salmo 119, versículo 105. Diz aqui a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Procura o seu referencial teórico para a sua decisão aqui, ó, na palavra. Procura aqui. Primeiro aqui. Segundo, Provérbios 6, 23. O que diz aqui a palavra do Senhor em Provérbios 6, 23? Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 14, 12. Olha só, irmãos, para nós, tanto que nós podemos nos orientar pela palavra de Deus. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, que no seu recomeço, que você fará nessa semana, você possa adotar a palavra de Deus, ter sua fé. O justo viverá pela fé. E a nossa fé aqui, no contexto bíblico, não é acreditar em Deus, não, é confiar nele mesmo. As direções, as nossas decisões, a nossa vida, tudo que nós temos. Quero aplicar da seguinte forma:
procuremos obedecer integralmente a Deus e não pelas metades, como fez Abraão lá no capítulo 12. Não devemos buscar no Egito aquilo que somente Deus pode nos dar. Não busque nada lá no Egito. A sua alegria, a sua realização está no Senhor, em mais ninguém. Não tem prazer nenhum aí fora que possa fazer você se sentir realizado, como estar na presença de Deus. Não tem. Você pode procurar o que for de prazer aí fora, vive do jeito que quiser. Você só se sentirá realizado na presença de Deus. Você só se sentirá vivo ali. Você só se sentirá com um propósito específico, com uma utilidade específica quando estiver na presença de Deus. Toda escolha que fizermos, devemos consultar a Deus primeiro, e não depois de tomada e praticada a decisão. Então, agora eu vou consultar a Deus. Eu fiz uma porcaria ali, agora eu vou procurar saber de Deus se está certo. Não, eu tenho que procurar a Deus antes de tomada e praticada a decisão. Assim eu quero concluir. Decida recomeçar hoje. Volte para a casa de Deus. Volte para os seus caminhos. Entregue-se a Ele totalmente. Entregue a direção da sua vida nas mãos de Deus e você não se arrependerá. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.